Muito bom dia, Rio Grande do Sul. Está no ar o programa Mundo Real, o programa da Igreja Viva 24 horas, que está situada na Avenida Assis Brasil 6322, no bairro Sarandi, na capital dos gaúchos. Eu já quero convidar você, porque amanhã, domingo, nós temos uma reunião muito importante na nossa igreja, que é a reunião da ressurreição. Às 10 horas da manhã do domingo, nós temos o grande culto da Palavra de Deus, e à noite, às 19h30, nós temos a reunião de milagres. Se você observar na Escritura, você vai ver Jesus em vários momentos realizando inúmeros milagres. A mulher do fluxo de sangue, a cura do coxo, pessoas que eram cegas, pessoas que estavam oprimidas pelo diabo. Você encontra muitos milagres, a multiplicação de pães e peixes. E tudo isso que Jesus realizou foi porque eles demonstraram algo muito importante, a fé. E se você observar a história de cada um deles, a própria mulher do fluxo de sangue, como ela saiu de casa e foi encontrar esse Jesus. A Bíblia diz que ela estava com uma hemorragia e ela já tinha procurado recursos em médicos, vendido tudo que tinha e nada adiantou. Sabe quem mudou a vida dessa mulher? Jesus Cristo. E esse Jesus está vivo e é Ele que nós estamos anunciando nessa manhã no programa Mundo Real, esse programa que tem um compromisso de levar a palavra de Deus ao seu coração. Na semana passada nós ouvimos uma mensagem que o nosso reverendo José Santana pregou aqui na capital, na nossa Igreja Viva 24 horas, e nós vamos dar continuidade a essa mensagem. E sabe qual é o tema? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não saia daí, assista essa mensagem, já já eu volto, porque eu quero orar por você, tá certo? Já já eu volto. O que é que está acontecendo na tua vida que está te perturbando? Olha assim, o que é que está acontecendo na tua vida que está te perturbando? Conversa aí. O que é que está te... Que barulho você está ouvindo? Lá era barulho dos cavalos, os capitães. O pessoal vinha com espada assim, doido para derramar sangue, né? Quem já viu aqueles filmes, né? Quem é que está atrás de você? Na área financeira, na área familiar, qualquer que seja a área. Quem é que está te tirando a paz? Sabe qual é a primeira coisa que Deus nos ensina? Pare e pense quem é você, onde você estava e onde Deus tem te colocado, e saiba que Deus não vai deixar essa cavalaria te destruir. Eu estou dizendo aqui, acredite, não vai deixar. Olhe para a tua história. Olhe para a tua história, quem você já foi, onde você estava, e Deus colocou a mão e te tirou de lá. Nenhum diabo vai fazer o que planejou a fazer, já era. Pare e pense. Dá vontade de pular, pastor. Dá vontade de pular. Essa foi a diferença de Davi, Saul, os grandes generais, com medo daquele Golias. Com medo. E aí eles duvidaram. E eu tive pesquisando o professor Aurélio. A dúvida fala da indecisão, fala da falta de confiança, fala da hesitação. E é isso que Satanás muitas das vezes tem jogado em muitos crentes. Mas Deus te trouxe esta noite aqui para você tomar uma posição e falar, quer saber de uma coisa? Quem eu era, onde eu estava, nas trevas, na mão de Satanás. Uns estavam na droga, outros estavam na feitiçaria, outros estavam na religião enganado. É ou não é? Qualquer ponto da nossa vida onde nós já estivemos, nós não estamos mais lá, irmãos. Nós já fomos arrancados da mão do diabo. Nós não pertencemos mais ao mundo. Nós pertencemos ao Deus verdadeiro. E você acha que ele vai deixar acontecer o que o diabo anunciou? Não vai. Ele vai abrir uma estrada no mar. E você vai passar pelo mar. E aquilo que ele planejou contra você vai contra ele. Porque a tua luta não é tua, a tua luta é de Deus. Oh, glória! Quem quer ficar de pé e pular e glorificar a Deus? Aleluia! Quando prepararam a cova
com leões para Daniel, Deus preparou o anjo que entrou na cova e nenhum leão pôde devorar Daniel. Esse Deus é o teu Deus. E esse Deus é teu Pai. Esse Deus é o Deus da Igreja Viva, que fez com que chegássemos no Rio Grande do Sul. E hoje eu recebi com muita alegria, lá no Rio de Janeiro, na nossa sede, no salão, um jovem de Sapucaia do Sul. Almoçamos junto no salão. Amém? Glória a Deus. Como os demais irmãos que foram lá, as irmãs. Nós precisamos reestruturar a nossa fé. Não aceitar. Pastores, não aceitem dúvidas. Missionários, não aceitem dúvidas. Crianças, não aceitem dúvidas. A dúvida é um insulto contra aquele que já provou que nos elegeu em Cristo. Aquele que mandou Jesus morrer por ti e por mim. Por causa da nossa falta de condição. Ele disse, eu dou um justo. E da justiça dele coloco na tua conta. Eu te vejo baseado no preço do meu filho. Que coisa tremenda. Levanta a mão assim para o céu e fala, Senhor, é a noite de uma renovação da fé. É uma noite para renovar essa nossa fé. Queremos ir mais longe, nós queremos ir adiante. Não queremos ficar estagnados. As vitórias do passado são um atestado daquilo que Deus planejou nos dar e quer nos dar muito mais. Amém, irmã? Quer nos dar muito mais na pessoa de Jesus, irmão. Igreja viva, pastores, missionários. Pode sentar mais um pouco, pode sentar mais um pouco. Meus amados, olha a diferença de um homem chamado Moisés, de outro homem chamado Josué, de outro homem chamado Caleb, hein? Todos eram judeus, todos estiveram no Egito. Diante do problema, Moisés ele diz o seguinte, não temais. Aos egípcios que hoje vós vedes, nunca mais o tornareis a ver. Essa peleja não é vossa. Essa peleja é de Deus. Alguém está lutando com a causa na justiça, essa peleja é de Deus. Não é aquele teu advogado, por mais brilhante que ele seja, mas vai ser Deus que vai te dar essa vitória. E depois você vai contar ao pastor André e vai testemunhar para todo mundo, porque nós vamos orar nesta noite. Questão da família, casamento, qualquer outra coisa, coloque isso na ótica divina. Amém? Amém, amém? Vocês sabem o que aconteceu? Os egípcios vieram, Deus abriu o mar, Israel passou. Depois, quando eles quiserem ir atrás, Deus fechou o mar sobre eles. A fé. A fé. Nós precisamos, pastores, trabalhar não somente a fé do povo, mas a nossa fé no nosso dia a dia de desafios ministerial. A fé. A fé. Essa questão da fé, pastor, é tão grande que daria um seminário de uma semana. Não é verdade, porque tudo é fé, é a fé. Salvação pela fé, batismo com o Espírito Santo pela fé, cura divina pela fé, libertação pela fé, renovação pela fé, tudo é pela fé. A fé. E Jesus, então, ele diz, vocês tenham fé. Vamos voltar ao texto aqui, vocês tenham fé. Eu gosto de lembrar um pouco de Davi, porque Davi, vocês conhecem a história, ele era um adolescente. Homens guerreiros estavam com medo de enfrentar aquele Golias. Só que Davi, eu acho lindo que Davi ele enxerga o óbvio, está nas Escrituras. Daquele que estavam com medo, Davi disse assim, olha, eu não tenho nenhum medo dele. Por quê? Porque ele é um incircunciso. Incircunciso significa o quê? Ele não faz parte da aliança que Deus tem. Ele não faz parte das promessas. É um cara fora da promessa, é pagão, correto? Não tem nada de Deus dele. Davi dizia assim, eu vou temer quem está com Deus. Eu vou respeitar quem está com Deus. Mas o cara é do diabo. É do capeta.
Aí ele fala assim, quem é este incircunciso para afrontar o exército de Deus? Os caras esqueceram que era do exército de Deus. Olha assim e fala, meu irmão, minha irmã, você é do exército mais poderoso da terra. Para tocar em você tem que passar por cima do teu dono. Sabe quem é o teu dono? Sabe quem é o teu proprietário? Sabe quem é o teu chefe? É aquele que criou os céus e terra e mar. É aquele que veio aqui na terra por ti, morreu e ressuscitou. A gente tem que pensar nessas coisas. Então a primeira coisa eu tenho que fazer o quê? Pensar. Amém? E pensar biblicamente. Não é com a mente das pessoas. Ah, porque não vai dar, ali está difícil, ali não pode, ali não dá. Negativo. Pela fé, eu vou conseguir. E aí, então, isso me permite entrar aqui um pouco na nossa igreja que está comemorando esses 16 anos maravilhosos. Algumas considerações que eu chamo a vossa atenção. Em primeiro lugar, a questão da fé é muito importante. Temos aqui a Sandrinha, que é missionária, irmã da minha esposa, a pastora Cristina, não é isso? E o que é que acontece? Hoje nós estamos aqui juntos. Vocês estão belíssimos, né? Mas, como é que foi a nossa origem? Como é que nós chegamos a isso? Então, a nossa igreja-mãe, que está num bairro chamado Gramacho, que está no município de Duque de Caxias, que está no estado do Rio de Janeiro. A nossa igreja-mãe, vocês sabem que nós temos uma história. Quando Deus me chamou e levantou a igreja, era uma igreja sem expressão. É uma igreja que a mentalidade era que nós não podemos porque nós somos pobres. Era isso que eles falavam. Então, nós não tínhamos uma obra missionária, não tinha um telefone, não é? Era uma coisa tremenda. Não, Sandra, quis Deus que a Sandra estivesse aqui, né? Maravilha. E quando Deus me chamou, eu então fui com este livro, que está na mão de vocês. E nesse livro, eu baseei a minha crença, a fé. Então eu nunca olhei para o povo na perspectiva da realidade pobre, na realidade de baixa estima, entende? Onde as pessoas diziam, não, nós somos uma igreja pobre, nós não podemos. Além da tradição, né, que foi um outro enfrentamento bíblico, que era libertar as pessoas, né, as mulheres não podiam se arrumar direito, principalmente as mulheres sempre sofreram muito na tradição, né? Então nós partimos com a Bíblia, minha fé pela Bíblia, então partimos para mostrar a diferença entre doutrina e tradição, doutrinas e costumes, e a doutrina liberta, a tradição escraviza, entende? Quer dizer, a Cíntia, com aqueles brincos que estão ali, a Cíntia, faz assim, Cíntia. Era chamado pecado isso aí, né? Pecado isso aí, né? As irmãs, né, sabe, a maquiagem, né? Passar um negócio nos lábios, não podia, aquela coisa toda. Mas nós abrimos este livro e ensinamos e houve libertação. Para isso, é claro que eu paguei um preço muito alto, mas não adianta, se você não quiser pagar um preço, você não vai. Então, eu sofri as aflições de Cristo, fui rejeitado, desprezado em muitos segmentos da Assembleia da Tradicional, né? Eu tenho histórias para contar que não dá tempo de contar aqui, mas não dá tempo de contar hoje, não, quem sabe. Eu me lembro, por exemplo, de situação de um presbítero, né? Essas igrejas assim, sabe, tem um presbítero, e eles veio com a lista, o nome de várias irmãzinhas, coitada das mulheres, tudo em cima da mulher, né, gente? Hein, pastor? Olha aqui, essas meninas aqui cortaram o cabelo. O mundo está entrando na igreja. Isso não pode ficar assim. Reunião ministerial. Né? Eu, com 29 anos, né, era o começo, tal, etc., a minha escolha era o seguinte, né? Ou ser um pastor político, média,
ou ser um pastor. E a minha escolha foi ser pastor, e com a Bíblia não ter medo de ninguém. Entendi que fui levantado para um desígnio, para cumprir uma missão. Então vamos cumpri-la, né? Eu me recordo que naquele momento, a gente sentado assim numa dessas reuniões, aí eu olhei para o irmão que trabalhava na tesouraria da igreja. Eu falei, irmão Pedrinho, ele hoje é um dos nossos pastores. Ô Pedrinho, aquela relação de presbíteros que não dão dízimo, eles têm que ser excluídos, porque de acordo com a Bíblia, quem não devolve o dízimo é ladrão. E ladrão tem que ser excluído. O que aconteceu? Aí, o espírito de sabedoria acabou. Ninguém mais veio pedir exclusão de moça, porque elas não estavam em pecado, que estava em pecado era eles. Isso aqui é uma das cenas da nossa história, né? Uma das cenas de enfrentamento, de libertação. E muitas outras, não é? E depois trabalhar dentro da igreja a mudança de mentalidade. Qual era? Não, você pode. Né? Você pode, você é filha de Deus. Você tem a imagem de Deus. Né? Então, esse negócio de falar assim, eu não posso, eu sou pobre, essa linguagem na nossa igreja central não tem. Não é isso? Não, isso foi combatido com a palavra de Deus. Você é filho de Deus. Outra coisa, você vai estudar. Parou de estudar? Vamos estudar. Vamos fazer esse ensino fundamental, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Você pode ser grande, tal, e mostrando na Bíblia, né? Gente, Deus foi mudando a mentalidade. Porque o problema de todo ser humano está aqui, ó. Se você tem a mente de Cristo, tudo vai se transformar dentro de você e à sua volta. Quem está me entendendo? E daqui a pouco veio, olha, acabei esse curso, acabei isso, acabei aquilo, né? Aí daqui a pouco um gerente de banco, depois um advogado, daqui a pouco outro professor, daqui a pouco outro isso, né? De maneira que quando você vai no Gramacho, lá, nós estamos lá ainda, a igreja central, mas a mente não é a mente da região, é mente do reino. E aí, onde Deus levou a nossa igreja a entrar, os pastores, não é? Que vieram de lá, como o pastor Batista, levam isso. Não é isso? Onde a nossa igreja chega, a gente acredita que quem acreditar no que é pregado e prestar atenção, a vida não vai ser mais a mesma. E tem acontecido isso. Vocês vejam o caso do pastor Celso Roça. O Celso Roça era um garoto de 15 anos de idade, morava na favela do Jacarezinho, filho de mãe solteira. A favela do Jacarezinho, muito famosa, bandido, aquela coisa toda, não é? Mas ele, no encontro com Jesus, aos 15 anos de idade, Deus mandou ele para a nossa igreja. Chegou com 15 anos. Como ele, outros. Fizemos o projeto Jovem, onde começamos a trazer profissionais que iam contando os passos que deram para ser gerente. Daqui a pouco, vários gerentes. Né? Vários gerentes. Vários isso. Né? Então, isso é um pouco assim da mente da nossa igreja. Né? Agora, na essência, uma coisa que faz parte do nosso coração é o compromisso com a missão mundial. Então, trabalhamos isso profundamente. A missão mundial. E fazer a missão pela fé, naquela época, né, Sandra? Porque nós começamos... 31 de outubro de 85, eu recebi a posse do Ministério Pastoral. 86, a gente já estava indo para uma cidade do interior, chamada Lima Duarte, para começar a primeira igreja. Mas como fazer isto? Como ir em frente? Como fazer isso? Isso aqui que eu estou falando com vocês, a fé. A fé. A fé. É acreditar que você decide, ora ou vai agir, baseado não nas circunstâncias, mas baseado em quê? Naquilo que ele prometeu. Ele disse, os sinais acompanharão os que creem. Então, nós nunca fomos lá no Gramacho de olhar para a nossa condição. Se a gente olhasse para a condição, não teríamos saído de lá para lugar nenhum, estaríamos como outras igrejas, co-irmãs. Não é? Quando eu digo co-irmãs, igreja irmãs, porque quando você entende a dinâmica da Assembleia de Deus, não é? Que começou no norte do Brasil, em Belém do Pará, e a parte do Espírito Santo foi perfeita, né? Porque se expandiu, se espalhou, não é isso? E aí, quer dizer, em bairros, certos bairros, se for falar do Rio de Janeiro, né? Como eu estou tentando falar da nossa origem, né?
Então, bairro de São Cristóvão, Assembleia de Deus de São Cristóvão, Madureira, né? E dali essas igrejas começaram a abrir ponto de pregação, abrir isso. E a coisa foi, quer dizer, de São Cristóvão, né? Aí nasce Penha, aí nasce Caxias, centro de Caxias, Caxias vira uma matriz, aí começa um ponto de pregação ali, um ponto de pregação ali, um ponto de pregação ali, esse ponto de pregação vira uma congregação, essa congregação vira uma igreja autônoma, precisa de um pastor, está entendendo? Então, várias igrejas, né? Mas tradicionais, acomodadas na mentalidade da região. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Né? Aí, o que acontece? Com o Gramacho não foi diferente. Só que aí, quando Deus me levou para o Gramacho, né? E eu fui colocado para substituir o pastor Sebastião Ferreira Pinto, né? Aí, então, eu fui com a Bíblia. Culto de terça-feira, quantas pessoas? As 30 pessoas, 40 pessoas, ninguém valorizava a palavra, né? Aí nós começamos, a palavra. Aí começou, pá, não foi isso? Aí o pessoal começou a vir para o culto da palavra, né? Aquele sistema de exclui, nós mostramos pela Bíblia, isso não existe. Você recupera, você restaura. Uma exclusão é uma coisa séria, não é? Primeiro você tem que dar a presunção, você tem que dar a oportunidade, mostrar biblicamente. Se a pessoa for uma pessoa que se coloca contra a verdade, aí se faz a disciplina. Então, na nossa história, a nossa igreja tem poucas exclusões. Pouquíssimas exclusões. Por causa de quê? Ser regido pela palavra. Mas aí o que acontece? Aquela igreja lá no Gramacho, né? Então, nós abrimos a Bíblia e falamos, vamos fazer dessa igreja uma potência missionária. Deus falou, aqui vai sair o farol da Baixada. E aí começamos, vai para lá, e vai como? Sem dinheiro, vai pela fé. Antes de Cristo, antes de conhecer a igreja Viva 24 Horas, né? Eu fui envolvido com tráfico de drogas, eu fui envolvido com roubos, com assaltos, né? Eu servia ao diabo, eu estava na mão do diabo, fazendo esse tipo de coisa, né? Era complicado, porque ele era explosivo, ele era agressivo, ele era, ao mesmo tempo, com um jeito de falar, agressividade de se impor. Eu era uma pessoa agressiva, descontrolado emocionalmente, usava drogas, usava muita cocaína. Eu meio que dava um certo medo, né, da reação que viria, né? Nunca sabia, na verdade, como o Juliano reagiria a uma situação. Nessas confusões, nesse relacionamento fora de Cristo, verbalmente ele acabava agredindo, acabava machucando, gritando, xingando muitas das vezes, e por isso que não tinha um relacionamento. Eu conheci a Igreja Viva 24 Horas em março de 2009 e quando foi feito o apelo para entregar minha vida a Jesus, eu não pensei duas vezes. Eu fui à frente e fazem 6 anos já que eu estou firme com Jesus. Depois que eu conheci Jesus, a paz, né? A paz interior nasceu dentro de mim, essa paz que foi imposta através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, né? E hoje eu sou um novo homem, sou transformado, eu tenho calma, eu penso antes de agir, eu não ajo mais por impulso como eu agia antes. Hoje o choro é de alegria porque a gente sabe que tem a certeza de que Deus mudou tudo isso. Também de alívio e de arrependimento de não ter conhecido antes, de não ter dado a oportunidade antes de ser feliz. Então a minha vida mudou da água para o vinho. Você viu aí um pouquinho da história da nossa igreja, lá da sede no Rio de Janeiro, a Assembleia de Deus Central em Gramacho, e essa igreja se espalhou para
vários estados do Brasil e para alguns países, né? Isso é para você ver o que a fé é capaz de fazer. Eu queria que você viesse à nossa igreja e conhecesse esse ministério. Você venha ouvir a palavra de Deus, porque nós somos uma igreja comprometida com a palavra, com a mensagem, a mesma mensagem que os apóstolos pregaram, a mensagem que João Batista pregou, que Jesus pregou, e é o que a igreja tem que pregar, o arrependimento, a salvação, que é livramento de um estado de condenação. Então nós temos esse compromisso. Por isso que nós estamos aqui todos os sábados a partir de 8 horas da manhã, né, levando essa mensagem de esperança, essa mensagem de fé para você que quer alcançar a bênção em qualquer área da sua vida. Se você está passando por algum tipo de dificuldade, algum problema de ordem familiar, espiritual, conjugal, seja qual for o problema que você esteja vivendo, esse Jesus, ele está pronto para mudar a história da sua vida. Eu quero convidar você, venha participar de uma de nossas reuniões. O reverendo acabou de dizer na mensagem que essa igreja lá no Gramacho, no Rio de Janeiro, ela está aqui em Porto Alegre, ela está aqui no estado do Rio Grande do Sul, e por isso eu quero deixar o endereço, que é Avenida Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi, em Porto Alegre. Eu quero deixar também o nosso telefone, que é o 51-3364-4207. Você pode ligar e um pastor ou um missionário agora vai atender você e colocar o seu nome no nosso livro de oração, onde nós apresentamos todos os dias o seu pedido e a sua causa para este Deus, tá certo? Avenida Assis Brasil, 6322. Esse é o endereço que você pode vir qualquer dia da semana. Nós temos reuniões todos os dias, sempre às 19h30. E amanhã, domingo, é que nós temos a parte da manhã, às 10 horas da manhã e às 19h30 à noite, tá certo? Programa Mundo Real, programa que tem um compromisso com a palavra, levando fé ao seu coração. A Igreja Viva 24 Horas, você também pode seguir pelo facebook.com/programa Mundo Real. Lá tem o site da igreja, tem o site desse programa, e para nós é uma alegria todos os sábados poder compartilhar com você a fé. Não esqueça, amanhã nós temos um encontro marcado a partir das 10 horas da manhã, e à noite às 19h30 a reunião de milagres. Eu vou ficando por aqui e não esqueça que semana que vem temos um encontro marcado, tá certo? Um forte abraço, que Deus te abençoe e até sábado que vem. Shalom.